Salve, salve, meus amados. Um dia muito alegre, especial para todos vocês. Eu vou começar aqui uma série de videoaulas sobre um assunto muito bacana, muito legal, chamado regra de 3 composta, tá bom? Essas videoaulas, rapaziada, eu vou tentar colocar elas bem curtas, tá? Várias videoaulas, 10, 15, as quantas eu conseguir, para vocês ficarem muito bem treinados nesse conteúdo. Qualquer coisa que vocês não entenderem, vocês vão me enviar mensagem aqui no WhatsApp, tá bom? Essa matéria, regra de 3 composta, ela é muito importante, rapaziada, porque ela cai tanto em concurso público quanto no vestibular. E em concurso público, qualquer área que você fosse formar, seja para delegado, para juiz, na área de engenharia, qualquer uma, sempre tem regra de 3 composta, tá bom? Então vamos lá. Questãozinha número 1, que está naquela folha que eu entreguei xerocada em aula para vocês. Diz o seguinte: em um acampamento, eu tenho 10 escoteiros que estão consumindo 4 litros de água e eles consomem isso em 6 dias. Vamos anotar essas informações, ó. 10 escoteiros consomem 4 litros de água em um período de 6 dias. Depois, se fossem 7 escoteiros, agora não são 10, eu diminuí, agora eu tenho 7 escoteiros. Quantos dias consumiriam 3 litros de água? Repara comigo que agora, ao invés de 10 escoteiros, nós temos 7 escoteiros. Esses escoteiros não estão mais consumindo 4 litros de água, mas agora eles consomem apenas 3. E eu quero saber em quantos dias eles irão consumir essa água. Galera, repara que eu tenho aqui algumas grandezas para a gente trabalhar. A primeira grandeza é o número de escoteiros. A segunda grandeza é a quantidade de água. E a terceira grandeza é o número de dias. O primeiro passo que você precisa fazer para resolver esse tipo de exercício, o primeiro é abaixar o que tem a coluna do X, sem mexer nela, do jeito que ela está. Repara aqui comigo que essa aqui é a nossa coluna do X, ó. Então você abaixa ele aqui, do jeito que ele está, e coloca um sinal de igual. Agora você precisa comparar, primeiro, essa coluna do X, sempre a coluna do X, ó, sempre a coluna do X, com as outras grandezas. Então, primeiro eu vou comparar essas duas aqui, ó, tá? Se eu tenho 10 escoteiros bebendo uma quantidade de água em 6 dias, se eu diminuir, porque o número 10 para o 7 diminuiu, concorda comigo? Eu tinha 10, agora eu tenho 7. Se eu diminuir o número de escoteiros, o que vai acontecer com a minha quantidade de dias? Vai aumentar. Professor Juninho, por que vai aumentar? Pessoal, eu tenho menos pessoas, eu tenho menos escoteiros. Se eu tenho menos pessoas, o consumo meu vai ser o quê? Vai ser menor. Se o meu consumo vai ser menor, aquilo que eu tenho vai sobrar mais tempo na minha casa. Então o número de dias será maior. Vou dar um outro exemplo para vocês. Aí na sua casa tem um grande almoço no domingo. Você tem 10 familiares que comem toda aquela comida lá em 3 horas, tá? Um outro exemplo. Se faltar um pouco de familiar, só for 7 pessoas da família, essa comida vai acabar mais rápido ou ela vai demorar mais tempo? A comida vai demorar mais tempo e eu tenho menos pessoas. Quando isso acontece, galera, quando eu tenho uma grandeza que desce, uma setinha para baixo e uma setinha para cima, a outra para cima, elas são chamadas de grandezas inversamente proporcional. Uma desce, a outra sobe, inversamente proporcional. Nesse tipo de grandeza inversamente proporcional, você vai ter que inverter aquela que não tem o X, aquela que você está comparando, que no caso é o número de escoteiros. Então, ao invés de 10 sobre 7, ao invés de eu colocar aqui 10 sobre 7, eu inverto e coloco 7 sobre 10. Tranquilo? Agora, pessoal, vou comparar aqui com vocês a última, tá? Essa daqui. Vamos comparar isso agora
essas duas colunas aqui com essa dos litros de água. Lembra que essa quantidade de água, ela representa o que eu chamo de consumo de água. Antes eu tinha um consumo de 4, agora eu tenho um consumo de 3 litros de água, então eu tenho um consumo menor. Quanto menos eu for consumir, olha aqui, ó, olha o outro lado, quanto menos for o meu consumo, menor vai ser a minha quantidade de dias. Eu bebo menos água, então menos dias eu tenho esse consumo meu, tá bom? Outro exemplo para você entender isso, que ficou um pouco complicado em sala de aula. Quanto menos comidas eu tenho, você vai no mercado, em vez de você comprar 4 carrinhos de comida, você compra 3. Essa comida vai dar para mais dias ou essa comida vai dar para menos dias? Então, essa comida vai dar para menos dias, tá bom? Tá vendo que eu estou fazendo uma analogia aqui, pessoal, com os carrinhos do mercado. Em vez de 4 carrinhos de comida, agora eu estou pegando aqui 3. Menos comida, então menos dias, tá? Então, repara que agora essas duas grandezas aqui, elas estão com a setinha para baixo. Olha aqui, ó, no cantinho da tela. Quando as duas setas estão no mesmo sentido, ou as duas para baixo, ou as duas para cima, eu tenho uma grandeza diretamente proporcional, tá bom? E aí, vai ficar assim, ó. Se for diretamente proporcional, você vai copiar do jeito que apareceu. O 4 em cima e o 3 embaixo. Galera, aqui, ó, 7 com 10 não dá para eu simplificar. O 4 com 3 não dá para simplificar. Então agora eu consigo achar aqui o valor do x. Como que eu acho o valor do x? A fórmula para você achar o x é linha vezes coluna, tudo isso dividido pelo que sobrou. Então você vai fazer o seguinte, você vai passar aqui, ó, vai identificar quem está na linha do x, é o 10 e o 3, quem está na coluna do x é o 6. Então você vai fazer x é igual, a linha é o 10 e o 3 e a coluna do x é o número 6. E quem sobrou aqui para você, ó, quem sobrou foi o 7 e o 4. Então, 7 vezes 4. Agora, antes de você sair multiplicando tudo isso, é legal a gente estar simplificando isso daqui. Como que eu simplifico? Ó, eu posso pegar o 6 e simplificar com 4. Divido por 2 aqui e divido por 2 embaixo. Então, vai ficar 3 e 2. Ainda dá para eu simplificar aqui, ó. Esse 10 com esse 2, dá para simplificar e sobra o 5. Então, o que sobrou para a gente aqui, pessoal? 5 vezes 3, vezes 3, tudo isso, ó, dividido por 7. Aqui vai dar 15 vezes 3, 45, e 45 eu vou dividir por 7, e vai dar como resultado aqui 6,42. Então, a nossa resposta aqui é, nesse novo cenário, com 7 escoteiros e 3 litros por dia, eu tenho 6,42 dias. Aqui, ó. Certo, pessoal? É isso aí, galera. Até a próxima aula.